Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, a gente está praticamente terminando essa série, né? Falando sobre vencendo a força do medo, né? Em alguns aspectos, a gente já falou sobre a definição de coisas, e nós estamos agora comentando sobre como é que o medo ganha espaço na nossa vida. Eu basicamente falei sobre duas maneiras. A primeira delas, sobre desconhecendo a sua maneira de agir na nossa mente. Comentei alguns vídeos sobre isso, depois você assiste lá. E a segunda é que o medo ele vem de uma autoimagem, uma autoestima errada de nós mesmos. Eu comecei isso no vídeo passado, eu quero dar uma continuidade, porque existem alguns relatos interessantes de como Deus nos vê e como nós nos vemos. O próprio Jeremias se achava uma criança. E Deus falou, não, você é um profeta para as nações, mas quem eu? Tá certo? É por isso que a gente tem que se enxergar na palavra, para não permitir que a força do medo ganhe espaço, domine e restrinja toda a nossa possibilidade que Deus já tem preparado para nós, todo o plano que Ele tem para a minha vida. Um outro homem interessante que também se via dessa maneira errada é aquele rapaz chamado Gideão, lá em Juízes capítulo 6, né? Obviamente ele estava lá malhando trigo, né? Cuidando que os inimigos estavam ali, os midianitas e tal, e ele estava todo amedrontado, fazendo ali aquela parte. E a primeira coisa que o anjo de Deus, quando chega e fala para ele, diz, homem valente. Ele só faltou perguntar, você está falando comigo mesmo, cara? Porque valente eu não tenho nada, olha. Aí começou a declarar para o anjo toda a depreciação e a desvalorização de quem ele era e da sua família. Olha, eu sou o menor na minha casa, a minha casa é a menor de Israel. Eu sou o menor na minha casa. Caramba. Até que ele começou a entender, que ele começou a se posicionar e começar a ver resultados. E esse é um detalhe legal. Não se veja como você se vê naturalmente. Veja como Deus te vê. O medo, como eu disse, eu terminei o último vídeo dizendo, ele promove naturalmente a desvalorização da imagem a nosso respeito, gente. Escuta o que eu quero te falar. Se eu não estiver vivendo a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu estou sem perceber aceitando a identidade que o diabo me está sugerindo. Então, se ele fala para mim que eu sou um fracasso porque eu errei, e eu olho para o espelho e eu abraço isso, já me prendeu. E ele vai me prender de tal maneira a não ter mais forças para seguir adiante. Você entende que as coisas são temerárias mesmo? Gente, nós não podemos viver isso. A gente só exerce uma fé vencedora na base da identidade estabelecida pela própria palavra. Se eu me enxergo como Deus me enxerga, então eu vou avançar. Mas se eu me enxergo como o inferno quer me convencer pelas circunstâncias naturais, pelo aquilo que eu enfrentei e o que eu sinto a respeito, tome cuidado, hein? O que você sente a respeito é perigoso. É muito perigoso. Então eu tenho que pular para o lado de cá por decisão, por fé, a acreditar no que Deus escreveu a meu respeito. Então a declaração desse homem de Deus, né, de Jeremias, é uma declaração que diga simplesmente com receio, com medo, né? Jeremias deu uma declaração de receio. Né? O próprio Gideão deu uma declaração de receio. E eu quero te dizer isso aqui, ó, o medo esmaga com a nossa autoestima. Medo, ele esmaga na nossa capacidade de se relacionar, e principalmente isso, ninguém gosta de mim, eu não vou conseguir, vou ficar só, meu Deus, como é que vai ser meu futuro, não tem ninguém, eu não quero, esse tipo de coisa. Gente, nós temos que definitivamente entender a razão pela qual nós estamos vivendo, que Deus nos salvou, nos redimiu, nos encheu dele, para que nós vivamos a verdade da sua palavra. Não permitamos, nos dias de hoje, ser dominado por esses espíritos que são paralisadores. Guarde isso nesse vídeo. O inferno quer te parar, porque ele sabe que Deus tem propósitos maiores para com a tua vida. Legal? Então é isso aí. Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, que isso é importante para todos nós. Um abraço.